A vagina. Estrutura e função A. Vagina se apresenta como um canal músculo-membranáceo, localizado em sua maior parte em posição subperitoneal. Seu trajeto se inicia na porção posterior do fórnice vaginal e se prolonga até o vestíbulo, que corresponde à fenda delimitada pelos lábios menores do pudendo. No vestíbulo, encontram-se as aberturas externas da uretra e da própria vagina, além dos ósteos das duas glândulas vestibulares maiores. Em sua extremidade superior, a estrutura vaginal circunda e se conecta ao colo do útero. Sua camada mais interna, a túnica mucosa, exibe continuidade com a mucosa do útero. Do ponto de vista histológico, essa túnica é formada por um epitélio escamoso estratificado, não queratinizado, sobreposto a uma camada de tecido conjuntivo areolar, que se organiza em uma série de dobras transversais, conhecidas como rugas vaginais. Nessa mucosa, residem células dendríticas, que atuam como apresentadoras de antígeno, mas que, paradoxalmente, também podem servir como vetores na transmissão de vírus, como o HIV, durante o contato sexual com um parceiro infectado. A túnica mucosa armazena quantidades significativas de glicogênio. A decomposição dessa molécula gera ácidos orgânicos, estabelecendo um ambiente ácido que inibe a proliferação microbiana, mas que, por outro lado, é hostil aos espermatozoides. Para neutralizar essa acidez, os componentes alcalinos do sêmen, provenientes majoritariamente das glândulas seminais, elevam o pH do fluido vaginal, o que aumenta a viabilidade dos espermatozoides. A camada intermediária, ou túnica muscular, é organizada em um estrato circular externo e um estrato longitudinal interno de músculo liso. Esta camada confere ao órgão uma notável capacidade de distensão, essencial para acomodar o pênis no ato sexual e para permitir a passagem do feto durante o parto. Externamente, a túnica adventícia, composta por tecido conjuntivo areolar, funciona como a camada superficial da vagina. Sua função é promover a ancoragem do órgão a estruturas adjacentes, como a uretra e a bexiga urinária, anteriormente, e o reto e o canal anal, posteriormente. Uma delicada prega de túnica mucosa vascularizada, denominada ímen, forma uma borda que oclui parcialmente a abertura vaginal externa, o ósteo da vagina. Comumente, o ímen se rompe após a primeira relação sexual, restando apenas seus remanescentes. Em certas situações, uma condição conhecida como ímen imperfurado ocorre quando a membrana recobre totalmente o ósteo, o que demanda correção cirúrgica para permitir a drenagem do fluxo menstrual. As funções da vagina são múltiplas. Ela serve como um conduto para o fluxo menstrual, constitui o segmento inferior do canal de parto e é o receptáculo para o pênis e o sêmen durante o ato sexual. Superiormente, comunica-se com o canal do colo do útero e, inferiormente, abre-se no vestíbulo vaginal. O canal cervical, por sua vez, estende-se do istmo uterino até o ósteo do útero. Em seu estado usual, a vagina apresenta-se colapsada, com suas paredes anterior e posterior em contato direto. O fórnice vaginal, recesso que circunda a protrusão do colo do útero, é topograficamente dividido em partes anterior, posterior e laterais. A porção posterior do fórnice é a mais profunda, mantendo uma relação anatômica próxima com a escavação retouterina. A compressão vaginal e sua função esfincteriana são mediadas pela ação de 4 músculos principais: o pubovaginal, o esfíncter externo da uretra, o esfíncter uretrovaginal e o bulbo esponjoso. As relações anatômicas da vagina com estruturas vizinhas são as seguintes: anteriormente, fundo da bexiga urinária e uretra; lateralmente, músculo levantador do ânus, fáscia visceral da pelve e ureteres; posteriormente, em sentido ínfero-superior, canal anal, reto e a escavação retouterina, vascularização
e drenagem O. Suprimento arterial para a porção superior da vagina provém das artérias uterinas. Já as partes média e inferior são irrigadas por ramos das artérias vaginais e pudendas internas. A drenagem venosa é realizada por plexos venosos situados ao longo das paredes laterais e na túnica mucosa, os quais se comunicam com o plexo uterovaginal e drenam para as veias ilíacas internas através da veia uterina. A drenagem linfática segue trajetos específicos conforme a porção vaginal. A parte superior drena para os linfonodos ilíacos internos e externos. A parte média drena para os linfonodos ilíacos internos. A parte inferior drena para os linfonodos sacrais e ilíacos comuns. Região do ósteo externo drena para os linfonodos inguinais superficiais. Aplicações clínicas: A notável capacidade de distensão da vagina, especialmente no sentido anteroposterior, é evidenciada durante o parto. Essa distensão é lateralmente limitada pelas espinhas isquiáticas e pelos ligamentos sacroespinais. Para fins de avaliação clínica, o lúmen vaginal pode ser expandido com um espéculo. O exame pélvico manual, toque vaginal ou retal com dedos enluvados permite a palpação do colo do útero, das espinhas isquiáticas e do promontório sacral. Procedimentos como a culdocentese são realizados por meio de uma incisão na parte posterior do fórnice vaginal. Isso permite a introdução de um culdoscópio na cavidade peritoneal para drenar coleções purulentas, abscessos pélvicos, na escavação retoterina ou para aspirar outros fluidos, como sangue, acumulados nesse local. Para o manejo da dor, durante o trabalho de parto, diversas técnicas de anestesia regional são empregadas. Bloqueios como o peridural lombar e o espinal inferior promovem a anestesia de fibras aferentes viscerais e somáticas abaixo do nível da cintura, afetando o útero, o canal de parto, o períneo e os membros inferiores. O bloqueio peridural caudal é uma técnica de escolha frequente, administrado através de um catéter no canal sacral, o que permite reforçar a dose conforme a necessidade. O anestésico atinge as raízes nervosas de S2 a S4, bloqueando as fibras de dor visceral do colo do útero e da parte superior da vagina, bem como as fibras de dor somática do nervo pudendo. Assim, o canal de parto é anestesiado sem afetar geralmente os membros inferiores. Como as vias aferentes de dor do fundo uterino ascendem a níveis espinais mais altos, torácico inferior e lombar superior, elas não são afetadas por este tipo de bloqueio, e a paciente continua a perceber as contrações. Técnicas como os bloqueios do nervo pudendo e a infiltração local visam apenas a anestesia somática da região do períneo.